O Lula sofreu pressão dos militares. Pois é, recuou. Depois da possibilidade de fazer uma alteração em relação aos militares, os militares colocaram a boca no trombone. Foi dito que o Lula estava enfiando a mão no vespeiro, mas recuou, ficou com medinho. Vou te explicar o que está acontecendo. O Lula também acabou de perder seu posto. Pois é, depois de um Twitter, né, ou um X que ele acabou de postar, meio desastroso, meio Biden de ser, ele acabou de perder o seu posto de pai dos pobres. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e muitas outras coisas com vocês aqui nesse nosso último editorial do dia. Então, galera, obrigado por me receber mais uma vez na sua casa para a gente falar um pouquinho sobre política. Vamos começar falando disso? Beleza. Vamos começar falando dessa matéria do UOL aqui. Lula diz que nem passa pela cabeça dele alterar a aposentadoria dos militares. É mentira, viu? Passa sim. O fato é que o Lula começou a pressionar porque a previdência dos militares está dando aí o que falar. E aí já estavam fazendo articulação, até o Haddad chegou a cogitar isso aí, em mexer na previdência dos militares. Os militares falaram que se o Lula fizer isso, estão arrumando inimigos. Ele disse o seguinte: eu falei para o Múcio, pode avisar aos comandantes que isso nem passa pela minha cabeça, contou o ex-presidente ao UOL na última quarta-feira. O ministro da Defesa diz que não há razões para que se mexa na aposentadoria dos militares, apenas dos militares, mas admite que se o tema for mais amplo, as Forças Armadas podem sentar para negociar. Pois é. O que acontece é o seguinte: hoje a aposentadoria dos militares é amplamente deficitária. Se você for pegar o que os militares pagam da ativa e os que pagam que já estão na inativa com a Previdência, não dá nem para cobrir o que eles recebem de benefícios, inclusive em relação a pensões. E não vamos nem falar que os militares só ganham rios de dinheiro, não, porque dentro do quadro do serviço público, muitos militares estão bem aquém, né, de outros quadros aí do serviço público. Mas mesmo assim, sabe, foi tanta coisa acontecendo, tanto mau uso do dinheiro dos militares que hoje está um rombo gigantesco. E aí é um buraco sem fundo, né, assim como da própria Previdência também. E o Lula, mais cedo ou mais tarde, vai acabar mexendo, tá? Vai acabar mexendo, mas está tentando alisar os militares aí para não pagar de ruim, né? E ter um confronto agora direto com os militares. Vamos lá. Lula fez um Twitter bem à la Biden, né? Que está sofrendo críticas pra caramba. Ele escreveu o seguinte no X, ou antigo Twitter: eu não sou o presidente dos mais pobres. Sou um deles que chegou à presidência da República. E aí as interpretações começaram, né? Então, se ele não é o presidente dos mais pobres, ele é o presidente de quem hoje? Ele preside para quem? Agora ele disse que foi um dos mais pobres, que chegou na presidência da República. Ficou rico. Virou as costas para os mais pobres? Pois é. A grande questão é que essa postagem do Lula deu o que falar, todo mundo falando que o Lula tem que parar de falar besteira nas redes sociais, que realmente ele não está nem aí com os pobres. A interpretação aqui foi das mais diversas. Gostei muito, foi do comentário do Paulo Albuquerque. Escreveu o seguinte aqui, ó: se o senhor puder diminuir as frases de efeito e puder focar em ações de efeito positivo, eu agradeço. Que lavada que esse petista deu no Lula, hein? Gostei de ver a consciência desse petista em chamar a atenção do Lula. Eu vou até repetir para você. Se o senhor puder diminuir as fases de efeito e puder focar em ações de efeito positivo, eu agradeço. Resumindo, vai trabalhar, vai? Foi o que o petista disse pro Lula. E não parou por aí, não. Outra frase também que o Lula deu, bem Biden também, Lula diz que estádio do Galo é tão chique, tão bonito, que pobre nem entra. Ou seja, referindo que pobre não tem direito a entrar num lugar chique. Mais uma vez, o Lula dando a entender que realmente não tem nada de pai dos pobres mais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o novo estádio do Atlético, a Arena MRV, em Belo Horizonte, ficou tão chique, mas tão chique, que nem pobre entra mais. A declaração do petista foi dada em evento de anúncio de investimentos do governo federal na capital mineira. Pois é, e aqui teve um imbróglio aqui, tá?
para piorar de tudo, ele convidou o Zema para comparecer e o Zema falou: não quero me juntar com essa gentalha. Ou seja, nem foi, não compareceu, e aí o Lula teve que fazer o evento lá, né, sem a presença do Zema. O vice do Zema apareceu. Chegando lá, foi vaiado. Com aquela bela educação petista, todo mundo vaiou, xingou o vice do Zema, o Lula ainda pediu calma. O delegado Palumbo comentou nessa frase do Lula, né, escreveu o seguinte: e com esse governo, nem blusinha eles querem que o pobre tenha direito de comprar, sem que tenha uma taxa. Agora imagine entrar num estádio chique, né? O JFC10 escreveu: até quando vamos ter que tolerar Lula e Haddad destruindo a economia? Lula não faz autocrítica. Ou seja, você vê que o pessoal até tá caindo, matando em cima do Lula, né? Até nas falas que o Lula vem fazendo. E aí, vamos falar de dinheiro público? A deputada federal Bia Kicis fez uma crítica usando uma matéria da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também está bem afiada, mirando o Gilmar Mendes e o STF, tá? Então a Folha de São Paulo está pedindo para ser censurada de novo. Eu estou avisando, tá? Gilmar Palusa. Viagens de autoridades e servidores já custaram 1,3 milhão em dinheiro público. Ao todo, 160 autoridades dos 3 poderes e ao menos 20 assessores foram à capital ibérica, né, para o evento promovido por Gilmar Mendes. A maioria deles com custos pagos pelo contribuinte. Só em diárias, o valor de desembolsado chega a 1,2 milhão. O pagamento foi feito a pelo menos 78 pessoas, entre eles servidores, políticos, seguranças, ministros de estados, membros do Poder Judiciário. Quanto às passagens, não é possível saber o montante até agora. O Estado conseguiu identificar apenas R$181 mil, referente a 14 autoridades. Então vamos só levar em consideração o seguinte: foram 160 autoridades, que só de diária foi 1,2 milhão, né? Quase 1,3. Agora, as passagens foram só 14 autoridades, que deu 181 milhões. Pois é, se você multiplicar por 10, levando em consideração o número de autoridades, passa de 1 milhão e 800. 3 milhões por um Gilmar Palusa, por um evento do STF, parabéns, Folha de São Paulo, tem que denunciar mesmo, tá? Se vocês forem censurados, aí vocês fazem mais uma nota e vê se o Gilmar Mendes recua, tá bom? Vamos lá, matéria da Revista do Oeste agora, vamos falar da Erika Hilton. O Supremo Tribunal Federal deu prazo para Erika Hilton para ela explicar a acusação contra Michele Bolsonaro. Pois é, a deputada do PSOL de São Paulo acusou a ex-primeira-dama de sumir com um cachorro de outra família. É o nível da discussão pública, né? Assim, é algo assustador. E aí, 2 pontos me chamam a atenção nessa entrevista. O primeiro, quem deu a decisão? O segundo, né? O motivo que a Erika Hilton fez a crítica aqui, tá? Ó, a Michele Bolsonaro, ela recebeu um prêmio e mencionou ali que ela recebeu uma homenagem, né? E a Erika Hilton foi lá e falou que ela tinha sumido com o cachorro. Olha só, o ministro Luiz Fux, e isso aqui é um ponto que me chama a atenção, que o ministro Luiz Fux ele começou a bater de frente com aquilo que ele está entendendo do alinhamento ideológico perfeito com a esquerda. É o único ministro que vem questionando, discutindo e desalinhando das medidas da esquerda, inclusive pressionando aqui a Erika Hilton aqui, né? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias à deputada federal Erika Hilton para esclarecer uma acusação contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O magistrado deu a sentença na quinta-feira. Por meio das redes sociais, a deputada absolista acusou a Michele de sumir com um cachorro de outra família. A parlamentar publicou o post em março desse ano, sobre uma situação ocorrida em 2020. Críticas de Erika Hilton à primeira-dama, né? Na publicação, Erika comenta uma notícia que informava sobre a homenagem que a Câmara Municipal de São Paulo ofereceu para Michele em março de 2024. A deputada, Erika Hilton, classificou a notícia como ultrajante. Depois, ao responder um comentário de uma seguidora que não concordava com a homenagem,
Érica afirmou que não dá para homenagear Michele por nunca ter sumido com o cachorro de outra família, porque literalmente até isso ela fez. Olha só, o fato foi o seguinte: apareceu um cachorro perdido lá no Palácio do Planalto enquanto a Michele Bolsonaro era a primeira-dama. Um funcionário encontrou o cachorro perdido. A Michele Bolsonaro falou que ia cuidar do cachorro, começou uma campanha para encontrar o verdadeiro dono nas redes sociais, fez várias divulgações dizendo que precisava encontrar o dono e que o cachorro estava sob os cuidados até que o dono aparecesse. Um tempo depois, o dono apareceu, a Michele Bolsonaro postou fotos, devolvendo o cachorro, falando que o cachorro ficou bem cuidado e que bom que a campanha que a ex-primeira-dama fez encontrou o dono do cachorro. Aqui a Erika Hilton faz, ao meu ver, eu como advogado entendo que é possível caracterizar aqui até como uma calúnia, tá? Dizendo que a ex-primeira-dama sequestrou o animal de outra família. Então, para mim, bem feito o Luiz Fux, né, ministro do Supremo, foi uma boa decisão em determinar que ela explique qual o contexto que ela quis explicar isso. Qual a justificativa para ela falar sobre isso. E outra coisa, a discussão política chegou a níveis tão baixos, né? Acho que poderia ter uma discussão um pouco mais focada, não em história de cachorro, escuta pautas, né? Acho que a classe política brasileira hoje deixando muito a desejar. Tá? Olha só, a matéria da Revista Oeste. O governo, e foi o Estadão que bateu em cima também, viu? O Estadão e a Folha de São Paulo, pelo que eu estou vendo, estão se tornando oposição ao Lula. O governo Lula aceitou perder 5,8 bilhões em benefício de empreiteiras da Lava Jato. Pois é, o Lula reclamando que não tem dinheiro para dengue, não tem dinheiro para nada, de repente faz um acordinho com a turma da Lava Jato, aquela turma que, sabe, participou daqueles eventos que você já conhece, um tal de Petrolão, Mensalão e tudo mais que puder ser, né? O Lula resolveu fazer um acordo, pediu autorização para fazer um acordo, foi lá e deu de desconto 5,8 bilhões para as empreiteiras e colocou elas todas de volta dentro do governo para poder atuar. Muitas delas já voltaram a poder atuar normalmente dentro do governo. Cara, até a Globo criticou, até a Globo reclamou. Então, quem sou eu para não reclamar, né? E a Globo continua reclamando, né? Olha todo o cuidado que a Globo teve para não magoar o Lula aqui, só porque o Lula chamou todos eles de cretinos. Pois é. Mas a Globo acabou dando aqui o recado, desmentindo o Lula ao vivo. Olha que matéria bem feita da Globo, gente. Olha eu aqui elogiando a Globo. A Globo falou a verdade e quando fala a verdade, aí a gente tem que elogiar, né? Então, olha só, foi, sabe, esfregar na cara do Lula e do povo brasileiro que ele espalhou uma fake news das mais sem noção. Presidente, o termo que ele usou foi para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar. O termo foi cretinice, porque, segundo o presidente, o dólar tinha começado a subir, 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data para a gente mostrar. Eu acho que é importante ir aos fatos, né? O dia abriu realmente em ligeira alta em relação à véspera, que fechou em 5,45. O dia abriu em 5,46. A entrevista começou às 9h20. Às 9h20 o dólar estava em 5,47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada, de fato, aconteceu ao longo da entrevista. Às 10h30, quando a entrevista acabou, o dólar estava a 5,51 e permaneceu neste patamar até fechar. O presidente... Então vamos resumir. O Lula disse que o dólar já tinha subido 15 minutos antes da entrevista dele começar. Mentira, fake news. A partir do momento que ele começou, o dólar começou a subir. Uma hora de entrevista, ao final da entrevista, o dólar já tinha batido o teto, né? E se a entrevista dura mais 1 ou 2 horas, tinha chegado a R$6. Espera para ver, tá? Então, assim, a gente sabe que quando o Lula abre a boca, o dólar tá indo lá em cima, tá?
tá? E o Pacheco? Pois é, o Pacheco resolveu criticar aqui os deputados, soltou o verbo, mandou os deputados pararem de criticar o STF, sai da rede social e vai trabalhar. Diz Pacheco sobre políticos que atacam o STF. Matéria da Gazeta do Povo, tá, pessoal? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou nessa quinta-feira políticos que ficam o tempo inteiro em rede social, atacando o Supremo Tribunal Federal. Sem citar nomes, o senador defendeu que esses políticos deveriam trabalhar ao invés de agredir outros nas redes. Nós não podemos permitir que o Brasil vire um palco de agressões entre instituições e verborragia. Aliás, eu recomendo muito que essas pessoas que ficam nas redes sociais o tempo inteiro agredindo umas às outras, que elas deem lugar ao respeito e deem lugar ao trabalho. E disse ainda que os deputados, em especial os deputados que ficam nas redes sociais criticando o STF, parem com isso e vão trabalhar. E aí veio a resposta dos deputados, né, que falaram, então, Pacheco, em vez de você ficar aí dando entrevista ou passando pano para o STF, também vai trabalhar, está na hora do impeachment. Pois é, eu sei que é o seguinte, a harmonia entre as instituições é só para inglês ver. Falaram que era pela harmonia entre as instituições. Não é o que a gente vê na realidade. E aí, como eu disse, né, o Lula, boquirroto, conseguiu de novo. Agora, falou mais tanta besteira de novo, e aí é mais uma cretinice, né, agora do antagonista, segundo o Lula, porque o dólar disparou de novo. Bateu 5,58. Não é aquele primeiro caso não, gente. É outra, tá? O presidente sugere que o Banco Central pode ser menos criterioso para baixar juros com substituição de Campos Neto no fim do ano. Cada vez que o Lula abre a boca e ataca o Campos Neto, o dólar, vai lá para cima. Semana de alta, o dólar fecha a 5,58, o maior patamar desde 2022. Afinal, quando o Lula entrou, todo mundo pensou, olha, todo mundo não, né? Os otimistas de plantão, olha, o Lula, nossa, o Lula vai melhorar a economia, olha só, a galera da economia escreveu a carta pela democracia, vai melhorar. Pois é, muitos outros economistas fizeram a previsão, prepara, gente, o dólar vai subir, tá? Não é mais 2002, é 2024, Lula é obsoleto, o Haddad vai vir com pauta ideológica. Então eu falei, teve um monte de economista aí que abriu a boca e falou, coloquei vídeos aqui, inclusive do Viegas falando isso, e não deu outra. Tá aí, dólar 5,58. E vou te falar, vou bater mais uma para você, não vai parar não, tá? Espera, tem eleição, durante esse período eleitoral, espera, dólar R$6. Calma que você vai ver, dólar chegando a R$6, fácil, tá bom? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial de hoje. Amanhã a gente tá de volta com mais um conteúdo para vocês, batendo mais um papo aqui sobre política com vocês, e obrigado, mais uma vez, obrigado pela confiança no nosso trabalho que vocês têm. Abraço.